Olá, Juliano Goulart aqui, e hoje eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre um dos tópicos que eu abordei naquele meu outro vídeo, 4 verdades sobre o mercado digital. Se você não assistiu, corre lá, mas esse ponto que eu vou falar é aquele onde eu menciono a superioridade do foco em relação à diversidade, né? E o quanto o foco pode acelerar o processo de crescimento de uma empresa, e inclusive evitar com que ela vá ladeira abaixo, com que ela morra. E para ilustrar um pouquinho esse tópico, eu quero falar de hambúrguer, né? E por que eu quero falar de hambúrguer, né? Vamos lá. Eu tive recentemente, se você me acompanha, você viu que eu tive na Califórnia recentemente. Inclusive está nevando aqui hoje, não sei se dá para ver daí, mas está nevando. E neve é muito legal e tal, mas o tempo da Califórnia estava muito bacana, um baita sol, calor, né? E, enfim, uma diferença grande do que está aqui agora. Mas eu estive na Califórnia e eu fiz coisas muito legais, fui a lugares muito legais, estive no Chateau Marmont, foi minha primeira viagem para a Califórnia. Quer dizer, na verdade eu já tinha estado na Califórnia, mas no Vale do Silício e não em Los Angeles, né, que foi a cidade para a qual eu fui agora. E foi muito legal, conheci as praias, conheci restaurantes maravilhosos, né, o Chateau Marmont, que era uma vontade que eu tinha já há um tempo. Mas eu quero falar de In-N-Out Burger, né, que é uma rede de restaurantes de hambúrguer lá na Califórnia, né, que opera lá no West Coast, né, que a gente chama na costa do oeste. Qual é a relação entre esse foco, né? O In-N-Out Burger é bem focado. Isso ajuda um pouco a corroborar aquilo que eu falei, né? Eu dei alguns exemplos naquele vídeo anterior, mas nesse vídeo de agora eu vou dar um exemplo um pouco mais macro. Quando a gente fala de foco, a gente está falando de uma operacionalidade mais eficaz, a gente está falando de eficiência operacional, a gente está falando de uma construção mais rápida de um conhecimento, a gente está falando de dominar o cenário onde você atua de uma maneira muito mais precisa e acelerada. Quando você estabelece um nicho, você tem muito mais chance de crescer dentro daquele nicho, você tem muito mais chance de crescer enquanto empresa, inclusive, do que quando você tenta acertar tudo. É impossível ser bom em tudo. Isso é uma das coisas que eu prego e eu vejo dia após dia, ano após ano, os empreendedores cometendo os mesmos erros. Não definir um nicho bem definido e tentar fazer tudo dentro do mercado como se isso fosse possível. Não é possível. Se você tentar resolver todos os problemas do mercado, você vai ficar perdido, você vai gastar mais dinheiro do que deveria e, no fim das contas, você não vai conseguir trabalhar cada um daqueles problemas de maneira muito bem trabalhada. É por isso que se estabelece um nicho, é por isso que você deve focar num segmento de mercado. E o In-N-Out Burger fez justamente isso. Essa rede de restaurantes, se você entrar lá, você não vai ter um monte de menus. Você vai ter apenas, se eu não me engano, 3 ou 4 opções, né? É isso, acabou. 3 ou 4 opções. É a opção número 1, número 2, número 3 e eu acho que tem número 4, ou enfim, mas são 3 ou 4 opções e você só pode escolher elas. Você não tem aquele bando de opções e tal. E aí a gente compara com o McDonald's, que é uma rede que tem perdido dinheiro nos últimos anos. E aí você fala, pô, o McDonald's tem perdido dinheiro nos últimos anos, Juliano? Sim, tem decaído e tem reportado perdas de quase bilhões. Mas por que, né, se o McDonald's tem uma marca já consolidada e tem lugares onde ele está cheio? Alguns lugares não, mas alguns lugares ele está cheio. Porque ele é ineficiente. O McDonald's não conseguiu ter eficiência. E isso aconteceu nos últimos anos justamente porque o McDonald's começou a entrar, porque, enfim, né, quando a gente fala de grandes empresas, a gente acha que as grandes empresas têm tudo resolvido e têm tudo... que sabem como funciona tudo e que tem executivos tomando decisões precisas baseadas em dados. Isso não acontece. Grandes empresas que têm eficiência, sim, trabalham com dados muito precisamente. Algumas empresas, mesmo sendo gigantescas como o McDonald's, muitas vezes falham nas suas escolhas. E o McDonald's, com certeza, é um exemplo de empresas que têm falhado em suas últimas escolhas, no momento em que eles começaram a diversificar demais. Ao invés de manter o foco no seu produto carro-chefe, né, que são os hambúrgueres, os refrigerantes, são aqueles combos lá mais tradicionais, eles começaram a querer fazer tudo.
Então começaram a querer criar aqueles menus assinatura, e depois um menu africano, depois um menu asiático, e depois e por que não café, né? Algum executivo sem a menor noção resolveu falar que não, vamos agora lançar um café, e enfim, eu não tô dizendo que uma marca não possa criar esse tipo de coisa, mas isso claramente trouxe ineficiência para o McDonald's. Ele começou a ter, agora vamos colocar café, então vamos colocar também comida vegetariana e vamos colocar salada. Eu não acho que o McDonald's seja realmente uma rede onde você vai para comer salada, né? E aí você começa, de novo, a gente está falando de nicho. O McDonald's, ao invés de manter o nicho dele e de repente criar outra marca com outro nome, com outra coisa que aborde saladas e que seja vegetariano, não, ele resolveu abraçar tudo numa mesma causa. O que aconteceu? Ineficiência. A quantidade de menus que eles têm é tão grande, de pratos e opções que eles têm é tão grande, que eles têm dificuldade em lidar operacionalmente com isso, porque você tem que ter vários produtos congelados, com várias opções, e aí no momento em que a pessoa escolhe aqueles milhões de opções, aquilo tem que ir para a cozinha e tem que ser feito, tem que ser produzido com aquelas opções todas. Em termos de experiência do usuário, caso isso fosse eficiente, seria bom, porque o usuário poderia ter mais opções. E aí você pode entrar numa outra vertente, que é quando o usuário tem opções demais, isso é um problema. Mas não vamos nem entrar nesse caso aqui. No momento em que o McDonald's passa a ter uma série de opções, por mais que no lado do consumidor isso possa ser interessante, porque afinal de contas, legal, eu posso ir com 4 pessoas e cada um escolher um tipo de produto, né? Seja ele vegetariano, seja ele de salada, né? Seja ele de um menu mais tradicional, mesmo que isso fosse um benefício para o usuário final, isso estaria se traduzindo em ineficiência lá atrás, no back-end, né? na parte operacional. E é muito provável que seja isso que esteja trazendo a dificuldade do McDonald's de não só crescer, mas também de reportar ganhos. E eu prevejo que o McDonald's muito provavelmente vai continuar em uns 2, 3 anos perdendo dinheiro, e é muito provável que eles continuem perdendo dinheiro, a não ser que eles realmente reorganizem a casa e que segmentem um pouco mais o seu mercado. Você enquanto empresa, né, e aí fica aqui a dica do McDonald's, né, você enquanto empresa não pode resolver todos os problemas. Você precisa nichar, você precisa escolher um nicho, segmentar o seu mercado e ser o melhor naquilo que você se propõe. O In-N-Out Burger, ao invés de diversificar como o McDonald's, manteve desde 1948, se eu não me engano, é uma empresa familiar, pertence a uma família, não é uma grande corporação, mas tem ali faturamento de mais de 4 bilhões de reais por ano. Essa empresa familiar manteve a sua tradição e manteve o seu nicho. Eles são extremamente bons em fazer hambúrguer. É o segmento deles, é o nicho deles. Eles não estão querendo sair fazendo salada e depois fazer massa e depois fazer café com não sei o que, não. Eles estão focando em hambúrguer. E eles fazem hambúrguer como ninguém. Mentira, tem hambúrgueres que fazem hambúrgueres bem melhores que eles. Mas eles realmente têm uma qualidade de hambúrguer muito boa. Inclusive, se vocês conhecem aquele chefe de cozinha britânico Gordon Ramsay, Gordon Ramsay já disse publicamente que ele adora o In-N-Out Burger, né? Para você ter uma noção, esse Gordon Ramsay é um chefe de 3 estrelas do Guia Michelin, um dos mais conceituados do mundo, né? E ele ter dado uma declaração dessa é sem dúvida uma prova de que o In-N-Out Burger está fazendo algo corretamente. Então, assim, ao invés de você ter um monte de vertentes como o McDonald's, né, e apostar em diversidade, aposte como no In-N-Out Burger, em foco, em trazer realmente a tua expertise e melhorar a cada momento, a cada dia a sua expertise. Imagina você ter que lidar com 50 tipos de produto e menus diferentes, e agora você poder focar em somente 4 menus ou 3 menus. Olha o nível de operacionalidade que isso traz. Obviamente é bem melhor. Obviamente eles têm uma capacidade de gerir a demanda muito maior. Afinal de contas, eles já têm aqueles menus prontos. No momento em que você pede, eles vão lá na cozinha, fazem aquilo que já está pré-selecionado, inclusive eles já estão fazendo ali, antes mesmo de você pedir, quando você pede, aquilo já está saindo da cozinha e já está sendo pronto. E eles são lotados. Você vai nos restaurantes In-N-Out Burgers, ele fica completamente lotado. Inclusive eu gravei um vídeo
mostrando eu lá no Mineral Burger, a quantidade de gente tinha, o tamanho da fila que tinha. Você entra no McDonald's ali mesmo na Califórnia, em Los Angeles, você não vai ver o mesmo nível de público, você não vai ver o mesmo nível de fila. Então, enfim, fechando aqui um pouquinho esse curto vídeo falando sobre foco, né, e diversidade, entrando um pouquinho mais nessa cadeia, eu queria dar um exemplo macro como esse, né, para você ver que não é só um exemplo de empresa pequena, a gente está falando de empresa grande também. Quando você foca e você estabelece claramente um nicho de mercado, você melhora o teu branding, porque você tem condições de explicar mais facilmente o que você faz, você melhora a tua eficiência operacional, afinal de contas você tem que lidar com menos partes que se movem, e no fim das contas você traz uma experiência melhor para o teu cliente final, afinal de contas você está evoluindo aquilo, está usando toda a tua energia para evoluir aquele segmento a cada momento. Então, a cada momento você vai entregar uma experiência melhor para aquele usuário. Existem vários outros exemplos de foco superior à diversidade, mas enfim, citando alguns deles, eu citei o Calendly da última vez, que é uma ferramenta de calendário, é somente um calendário. Eles focaram em calendário, eles não quiseram ser um disparador de e-mail junto com isso, não quiseram trazer e ser um calendário que também tem função de ficar falando com outras pessoas da empresa, um chat empresarial, não. Eles focaram em ser o melhor calendário do mundo e desbancaram o Google, né? Obviamente o Google tem poder enorme, mas enquanto calendário, o calendário do Calendly é muito mais eficiente e muito mais robusto do que o do Google. Então, eu inclusive uso ele, né? E pago por ele, se não me engano, pago $30 por... não lembro, sei lá, 10, 15 dólares por mês, para conseguir usar um calendário que tem todas as funções que eu desejo. Então, esse é o poder do foco. Quando você tem um produto e um segmento muito bem... um segmento muito bem delineado, você vai conseguir ver muito claramente o que você tem que fazer dentro daquele nicho. E mais do que isso, à medida em que você vai estudando esse nicho, você vai conseguindo melhorar o teu produto para atender aquele nicho, para atender aquela demanda de mercado, aquele segmento de mercado. E isso é extremamente poderoso. Então, vai minha dica aqui para você: não subestime o foco. Se eu tivesse que apostar, se eu tivesse que balancear, colocar na balança diversidade e foco, eu apostaria em foco toda a vez, a todo momento. Fica aqui a minha dica para você: aposte no foco, né? Diminui um pouco a tentação da diversidade, né, em resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Realmente foque em resolver um problema de um segmento de mercado, e eu tenho certeza de que você vai conseguir acelerar o teu crescimento dentro desse segmento com muito mais eficiência e robustez. Tá legal? Um grande abraço!